gente começa, infelizmente, falando dos incêndios que não param em toda a nossa região. Ribeirão Preto, por exemplo, quem acordou cedinho, olhou para o céu, levou um susto, porque muita fumaça, um tempo seco, baixa umidade do ar e a gente fica como? Ó, desse jeito aqui, ó, sem voz, com falta de ar. Então, muito cuidado, pessoal. Infelizmente, é um momento e um período muito crítico aqui no nosso interior, né? Porque muitas queimadas são registradas e o perigo, porque as chamas se alastram rapidamente. Um risco para motoristas, por exemplo, que trafegam por vias atingidas pelas chamas, principalmente para a população que sofre para respirar. Bairros como Vila Tibério, Monte Alegre praticamente desapareceram por conta da fumaça. Em Cravinhos, incêndio de grandes proporções também atingiu uma vegetação às margens da rodovia Anhanguera. Uma situação que dificultou a visibilidade dos motoristas e causou a interdição dos dois sentidos da pista. Quem passava, por exemplo, olha só as imagens aqui na tela. Quem passava, por exemplo, pelo local, registrava, né, e compartilhava. Pessoal, não passe por aqui, é muito perigoso. O Vinícius Rocha traz todos os detalhes dessas queimadas registradas nos últimos dias, Vini. Essa área aqui começou a ser queimada por volta das 5 horas da tarde de ontem e provocou um grande incêndio, como vocês podem ver por aqui. E a cidade de Ribeirão Preto e toda a região Cravinhos, onde estamos aqui também, já pertence ao município de Cravinhos, estamos todos embaixo de uma névoa de fumaça. Vou pedir para o Edson mostrar ainda mais a profundidade desse canavial aqui que foi queimado. E tem deste lado da pista, também do outro lado da rodovia Anhanguera, tudo foi acabado pelo fogo. E ontem à tarde, quem passava por aqui teve uma grande dificuldade porque a rodovia Anhanguera ficou com 34 quilômetros de congestionamento. Os dois lados da pista foram interditados. Por quê? Porque o fogo realmente atrapalhava o motorista que passava aqui pelo local. Presta atenção nesse vídeo gravado por uma motorista que passava por aqui no momento em que tudo acontecia. Impressionante e muito medo. Pra não ficar sufocada, mano. De longe era possível ver o que acontecia neste local, aqui neste ponto da rodovia Anhanguera. Nessas imagens aí que você vê agora na tela do SBT, são de vários pontos da cidade de Ribeirão Preto e o clarão do fogo que tinha por aqui impressionava muita gente que do alto dos prédios conseguia fazer a imagem. E hoje a cidade está inteirinha embaixo de fumaça. Não foi só neste ponto que aconteceu fogo, na cidade de Serra Azul também tivemos incêndio, né? Um incêndio que foi controlado ali, pelas brigadas de incêndio das usinas da região. E na cidade de Jaboticabal, também ontem à tarde, um incêndio chamou muita atenção de quem transitava pelas rodovias daquela região. Não se sabe ainda o que causou o incêndio também na cidade de Jaboticabal, como não se sabe o que causou o incêndio aqui da rodovia Anhanguera. O que se sabe é que a região toda está embaixo de muita fumaça e a qualidade do ar é uma das piores da história da nossa região. Na última sexta-feira eu entrei lá naqueles aplicativos em que você tem, por exemplo, temperatura, se vai chover, não vai chover, porque o tempo, o céu, né, fica com nuvens escuras e você fala, a nuvem está carregada de água, vai chover? Não, gente, é um fenômeno de poluição, de queimadas, de um tempo muito seco, de poeira. Então a impressão que a gente tem é que o céu, né, escureceu, será que vai chover? Mas não, infelizmente é pelas queimadas. E a situação se agrava para quem pega as rodovias. Vocês percebem que a maioria que o Vinícius relatou aqui pra gente são as margens das rodovias, muitas queimadas, e aí você perde total visibilidade. Tem gente que quer ousar, quer atravessar e não pode, pessoal. É muito, muito perigoso porque as chamas se alastram rapidamente. Esse era o céu do nosso interior no final de semana. Um céu vermelho, de muitas queimadas, de tempo muito seco. A qualidade do ar, para vocês terem uma noção, no final de semana, ela chegou a 13. Ou seja, tempo de deserto chega a 12 da qualidade do ar. Ou seja, a gente vive um clima de deserto aqui no nosso interior. Então, muita água, muito cuidado. A gente sabe de racionamento de água. Franca que está vivendo um rodízio de abastecimento de água já desde a última quinta-feira. Então, quem puder aí economizar, vamos economizar, pessoal, porque a situação é muito seca, viu?
os níveis aí de abastecimento, né, de água dos reservatórios aqui de todo o nosso interior está no limite mesmo. Então, é uma crise hídrica em que os especialistas falam em que nós nunca vivemos nos últimos 90 anos no nosso país. E aqui no nosso interior, em que temos muita plantação, né, muita cana de açúcar, então isso se agrava, porque é essa situação, ó. Essa situação, muito incêndio em vegetação e prejuízo também para o agricultor, para quem vive de plantações que acabam sendo perdidas, devastadas pelas queimadas registradas aqui no nosso interior. E a situação se agrava ainda mais na última entrevista que nós fizemos com a Defesa Civil, é que a previsão para chuva vai acontecer, né, de forma significativa apenas na segunda quinzena desse mês de setembro. Então, muita força, muito juízo para todo mundo.